E comunico à Casa que, no dia de hoje, estou protocolando um projeto de lei que altera a Lei número 8.038, de 28 de maio de 90, para extinguir os embargos infringentes nas ações penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. O projeto está redigido nos seguintes termos. Artigo 1º. A Lei número 8.038, de 28 de maio de 1990, passa a vigorar acrescida do artigo 41A. Artigo 41A. Não cabem embargos infringentes contra a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal em ação penal originária. A lei entra em vigor na data da sua publicação. Eu imagino que todos entendem a importância desse projeto para eliminar dúvidas que foram suscitadas durante a última semana, quando do voto do ministro Celso de Mello. O Supremo se dividiu. E se há esta dúvida de interpretação, melhor clarear esta situação com um projeto de lei que sepulta qualquer hipótese de dúvida em relação aos chamados embargos infringentes. A justificativa do projeto: os embargos infringentes constituem recurso totalmente incompatível com o julgamento de ações penais originárias pelos tribunais, tanto assim que tal apelo não é cabível contra acórdãos condenatórios prolatados por quaisquer outros tribunais, à exceção do Supremo Tribunal Federal, cujo regimento interno prevê os embargos no artigo 333. Realmente, se a lógica dos infringentes é possibilitar à defesa um novo julgamento por um órgão colegiado maior do que aquele que originalmente apreciou a matéria, qual o sentido de se permitir embargar a decisão para que seja reapreciada pelo mesmo órgão que prolatou o acórdão, como acontece quando se trata do Supremo Tribunal Federal? Vários argumentos justificam, portanto, a extinção desse tipo de recurso quando se trata de julgamento de ação penal originária pelo STF. Tanto assim que no julgamento da ação penal número 470, o famoso caso Mensalão, os infringentes acarretaram o deletério efeito de reabrir a discussão de toda a matéria em relação a 12 dos condenados, em detrimento da justiça material e da celeridade processual. Em seu voto naquela ação, o ministro Celso de Mello recuperou, inclusive, projeto de lei 4.070 de 98, de autoria do Poder Executivo, que pretendia, por meio da inserção de um artigo 43 na lei 8.038 de 90, extinguir os embargos infringentes contra decisões do Pleno do STF. Esse ponto, contudo, foi rejeitado pela Câmara dos Deputados, como disse o ministro. Entendemos que é hora de rever essa decisão. É hora de se promover a celeridade processual, sem prejuízo da ampla defesa que já é assegurada aos acusados, ao serem julgados num juízo de cognição plena e exauriente pelos 11 ministros que compõem o STF. É o momento de se extinguir os embargos infringentes, ao menos quanto às decisões do Pleno do Supremo Tribunal Federal em ações penais originárias. Portanto, nós esperamos o apoio de todos os senhores senadores e deputados para que este assunto seja equacionado da melhor forma possível. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal tem ao seu dispor para apreciação e julgamento cerca de 306 ações. 306 ações criminais aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal. Imaginem se esse percurso percorrido, esse percurso do Mensalão, da ação 470, for também percorrido por todas estas outras ações criminais, quanto tempo levaria o Supremo Tribunal Federal, especialmente se acolhesse embargos infringentes, para concluir a todas elas? Portanto, nós temos que buscar celeridade e eficiência
para o julgamento de ações que envolvam especialmente autoridades públicas no país. Senhor presidente, quero também me manifestar solidariamente às pessoas atingidas no Paraná no último final de semana pelas chuvas que deixaram um rastro de destruição no meu estado. A chegada da primavera foi seguida de estragos e vendaval em Londrina. Em menos de 15 minutos, ventos de até 107 quilômetros por hora foram registrados na região do aeroporto de Londrina na tarde de ontem. Muitas árvores, casas, lojas, shoppings sofreram danos. Contraste de temperaturas gerou deslocamento de ar significativo, segundo o CIMEPAR. Em 20 minutos, termômetros oscilaram de 34 graus para 23 graus centígrados. Falei hoje pela manhã com o prefeito Alexandre Quiref, de Londrina, que fez um relatório do desastre ocorrido na sua cidade. 200 mil pessoas foram alcançadas pela falta de energia elétrica desde o momento do vendaval. 40 mil domicílios ficaram sem água, 200 mil pessoas sem energia, 40 mil famílias sem água, 220 famílias tiveram telhado das suas residências destruídos, árvores caíram, postes interrompendo o trânsito, 5 torres de alta tensão foram atingidas, houve o destelhamento de prédios públicos, de escolas, que tiveram que encerrar as suas aulas no dia de hoje, etc. Aliás, senhor presidente, o vendaval atingiu sobretudo a cidade de Corbélia. 80% das residências foram danificadas e pelo menos 10 mil pessoas foram afetadas. Além de Corbélia, Guarapuava, Francisco Beltrão, Cascavel, Guaraniaçu, Chopinzinho, Prudentópolis registraram danos em razão das fortes chuvas, como destelhamento em inúmeras residências. A PR-170, que liga Guarapuava a Pinhão, no interior do estado, foi interditada devido à queda de árvores. A Copel informou que o temporal deixou 137 mil domicílios sem luz em Londrina, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Prado Ferreira e Sertanópolis. O município de Marechal Cândido Rondon também contabilizou prejuízos devido ao vendaval. No balanço dos danos causados pelas chuvas e vendavais, estão incluídos ainda as cidades de Santa Teresa do Oeste, Pato Branco, Palmas, Marmeleiro, Manfrenópolis e Salgado Filho, entre outras localidades. A nossa solidariedade ao povo paranaense e a certeza de que os governos, tanto do Estado quanto da União, estarão presentes para solucionar aquilo que cabe a eles, como governo, solucionar diante desse drama vivido agora pelos paranaenses. Muito obrigado, senhor presidente.